Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Eu sou o professor Márcio Mainardes e aqui estou mais uma vez para mais uma pré-aula da EBD. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja bem-vindo. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. O nosso objetivo é abençoar a sua vida através da Palavra de Deus. Nós estamos no primeiro trimestre de 2021 estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nós estamos chegando hoje à lição de número 5, o fruto do Espírito. O eu crucificado é o título da nossa lição. O nosso textuário está em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe, queridos, está em Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, os versículos 16 ao 26. Antes de iniciar a nossa lição a respeito do fruto do Espírito, o eu crucificado, eu quero falar para você que ainda não é nosso amigo no Facebook. Durante este período nós estamos com aulas ao vivo, fazemos live no Facebook aos domingos pela manhã, a partir das 10 horas e 30 minutos. E para você acompanhar, você precisa ser nosso amigo no Facebook. Então, esta é uma pré-aula e nós temos as aulas aos domingos. Muito bem, vamos então, sem demora, o fruto do Espírito. Mas o que é o fruto do Espírito? É a primeira pergunta que você precisa responder ao iniciar esta aula. O fruto do Espírito, queridos, é o resultado da regeneração, do novo nascimento, da habitação do Espírito Santo no homem. É o amadurecimento, é o crescimento espiritual resultado da conversão. Esta é a definição mais simples de fruto do Espírito. Se você quer anotar, eu vou repetir para você. O fruto do Espírito é resultado da regeneração, do novo nascimento, da habitação do Espírito Santo no homem. É amadurecimento, é crescimento espiritual, resultado da conversão. Esta é uma definição bastante simples que você pode levar para a sua classe, para os seus alunos. Todo salvo tem o fruto do Espírito. E aí pode surgir uma pergunta, professor, mas eu conheço crentes que não manifestam o fruto do Espírito. Então a resposta para essa pergunta é bastante complicada, porque o fruto do Espírito é resultado, é consequência da salvação. É impossível a pessoa ter um contato, um relacionamento, uma transformação na sua vida, ser templo, habitação do Espírito Santo e a partir daí não manifestar o fruto do Espírito. Isto é impossível de acontecer. Quando nós vemos pessoas que se dizem salvas, que se dizem cristãs, mas fazem tudo ao contrário daquilo que está na lista ali do fruto do Espírito, a partir do versículo 22 de Gálatas, capítulo 5, nós podemos ter convicção que há algum problema aí com esta pessoa no relacionamento dele. Talvez não foi convencido pelo Espírito Santo, talvez não foi realmente transformado. Quando eu falo aqui que todo salvo tem o fruto do Espírito, eu já estou falando salvo, não estou falando crente, eu não estou falando membro de igreja, estou falando que todo salvo ele tem o fruto do Espírito. É algo aí para você já levantar no começo da sua aula esta discussão, esse debate, e com certeza vai aguçar aí a curiosidade dos alunos e também fazê-los
fazer com que eles façam uma análise, né, introspectiva, cada um. Então, na conversão, olha só isso, na conversão, o Espírito Santo, ele vem habitar no espírito humano. O Espírito Santo, na conversão do homem, vem habitar no espírito do homem. Então, quando eu estou no quadro, eu faço esse desenho, o ES, que é o Espírito Santo, vem morar no EH, que é o espírito humano. O espírito humano, à medida que é guiado pelo Espírito Santo, passa a controlar a alma, que é o centro do homem. O homem é a alma. Lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, diz a Bíblia que o homem foi feito alma vivente. Então, o homem é a alma que tem espírito e corpo. Na conversão, o Espírito Santo vem habitar no espírito humano, e o espírito humano agora, habitado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, tem a missão de guiar a alma. E a alma, por sua vez, guiada pelo espírito humano, que é habitada pelo Espírito Santo, que é habitado pelo Espírito Santo, agora tem a missão de controlar o corpo. Então, olha só a sequência. O Espírito Santo habitando no espírito humano, este, por sua vez, controla a alma, que, por sua vez, tem a missão de guiar o corpo. Olha só, é a definição mais simples aí de conversão que eu posso trazer para vocês. Quando isto acontece, o homem passa a andar em espírito e manifesta o fruto do Espírito. Então, este é o homem que já não anda mais segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. E aqui nós podemos colocar Gálatas 5,16, que diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Também podemos aplicar aqui Romanos 8, versículo 1, quando Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez você já leu muitas vezes esses versículos, mas nunca compreendeu. Então, se você entender dessa forma, o ES, que é o Espírito Santo, vindo habitar no EH, que é o espírito humano, este, por sua vez, controlando a alma controlando o corpo, este é o homem, que já não anda mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, e manifesta o fruto do Espírito. É fruto ou é frutos? É claro que a Bíblia, em outros lugares, fala a respeito de produzirmos frutos, né? Frutos dignos de arrependimento, mas nesse caso aqui da doutrina bíblica do fruto do Espírito que Paulo traz aos Gálatas, é fruto singular. Por quê? Significa que é um fruto só, em 9 partes. É como se fosse uma laranja, uma poncã, uma fruta só, um fruto só, mas que é composto de 9 partes, de 9 gomos, se nós formos comparar então com uma laranja. Também quer dizer que é impossível, olha só essa, também quer dizer que é impossível ter uma coisa e não ter outra. Como é um fruto só, ou a pessoa tem o fruto do Espírito ou não tem o fruto do Espírito. Não entendi, professor. Deixa eu ser mais claro, então. É impossível ter alegria. Por exemplo, a pessoa tem alegria. Alegria é fruto do Espírito, mas não tem temperança. Isso não pode acontecer. Ou a pessoa tem o fruto do Espírito, porque é um fruto só, ou ela não tem o fruto do Espírito. Então, não são 9 frutos. Deixe isso bem claro para a sua classe. Não são 9 frutos. É um fruto só, que é composto de 9 partes. Por isso que é impossível ter alegria, mas não ter temperança. É impossível ter um, mas não ter o outro. Quem tem o fruto do Espírito tem ele de forma completa. O amor é a primeira parte do fruto. As outras 8 virtudes, elas são reflexos do amor. Então, o amor
É a primeira parte do fruto, seria o primeiro gomo. Pode ver que ele começa assim, ó, Gálatas 5:22. Mas o fruto, singular, do Espírito é, primeiro, amor. Então o amor é o mais importante. E os demais são consequências do amor. O amor é superior aos dons. Isso tem que ficar bem claro. O amor é superior aos dons. O amor, ele é o caminho mais excelente que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 31. Olha que interessante. Em 1 Coríntios, Paulo apresenta os dons, apresenta os ministérios, apresenta as diversidades de operações, assunto que nós estudamos na lição de número 4. E depois que ele termina, ele fala assim, lá no 31, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. Porém, eu vou lhes mostrar um caminho, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, um caminho que está acima dos dons, que é mais excelente, que é maior do que os dons espirituais que eu acabei de citar. O que seria maior do que os dons, maior do que os ministérios, maior do que as diversidades de operações? O que seria? O que Paulo passa a falar a partir dali? Você sabe muito bem que no texto original não tem divisão de capítulos e versículos. Então é uma carta. Coríntios, ali é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então é uma carta, ela não tem essa divisão que tem em nossas Bíblias. Mas como continua, o que é o versículo seguinte? O versículo seguinte já é capítulo 13, que é conhecido na Bíblia como o capítulo do amor. Então o caminho mais excelente que Paulo vai falar é o caminho do amor. Uma outra pergunta que pode surgir: o que é mais importante? Os dons espirituais ou o fruto do Espírito? Não existe resposta para esta pergunta. Ou melhor, esta pergunta, ela não faz sentido algum. Esta pergunta não existe. O que é mais importante? Os dons espirituais ou o fruto do Espírito? É um só Espírito que gera, que dá dons e que também produz o fruto do Espírito na vida do salvo. Mas não existe resposta para esta pergunta, ou melhor, a pergunta não faz sentido algum. Por não entender isso, existem alguns extremistas. Uns têm dons sobrenaturais e uma vida toda torta, e outros manifestam o fruto, mas desprezam o poder dos dons. E aqui eu digo que haja equilíbrio. É impossível uma pessoa ter dons, fluir no sobrenatural do Espírito, mas ter uma vida que envergonha o Evangelho quando ele está fora do ambiente de culto. E você conhece pessoas assim. Tem dons, mas não tem moral, mas não tem o caráter cristão, porque o fruto do Espírito não nasceu. É por não entender a palavra. É impossível ter um e não ter o outro. É impossível amar um e desprezar o outro. Outros têm caráter, têm moral, têm ética cristã, mas desprezam ou até zombam do poder de Deus, dos dons espirituais que Cristo dá à igreja. Então, é necessário haver equilíbrio na vida cristã. Procura ser equilibrado. Você, professor que ensina a sua classe, ensina que precisa ter os dons espirituais que estão disponíveis à igreja, mas esta pessoa que tem, seja o dom de profetizar, de curar, operação de maravilhas, interpretação de línguas, variedades de línguas ou qualquer outro dom, sabedoria, ciência, não importa, esta pessoa, ela precisa ter o caráter cristão, precisa que o mundo olhe para ela quando ela não está no ambiente de culto, quando ela está na vida secular, e precisa ver o fruto do Espírito. Um grande problema que Paulo enfrentava quando escreveu a epístola aos Gálatas
é o mesmo problema que assola a igreja hoje. Qual seria esse problema? Legalismo. O legalismo é um problema muito grave. Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, é a primeira das cartas do apóstolo Paulo. Ele escreveu para combater o legalismo dos irmãos que estavam querendo voltar aos velhos rudimentos. Deixa eu mostrar isso para vocês. Se você puder acompanhar, é Gálatas capítulo de número 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Por que Paulo está falando essas palavras duras aos irmãos da Galácia? Porque alguns queriam trazer de volta os velhos rudimentos da lei, queriam tornar o evangelho meio judaizante, queriam fazer com que a igreja fosse judaizante, misturar graça com lei, e essa mistura não dá certo. Tentar conciliar lei com graça nunca dará certo. A lei, ela foi um tutor que nos conduziu até Cristo. Depois que Cristo veio, a lei tornou-se inútil, porque Cristo cumpriu a lei e agora nós estamos na graça. Este ainda, eu digo, é o maior problema hoje, que impede os crentes de viver uma vida segundo o Espírito. São regras e mais regras. O legalista depende do seu esforço próprio. Olha só, o legalista depende do seu esforço. Já o que vive no Espírito, que vive em Espírito, já crucificou o seu eu e vive agora pela graça do Senhor. Então nós temos aqueles que querem colocar regras nas pessoas, regras e mais regras, e temos aqueles que decidem viver no Espírito. Os que decidem viver no Espírito manifestam o fruto do Espírito. Já não precisam mais de regras, porque não há mais regras para eles. Eles têm um relacionamento com Cristo e tudo que eles fazem em sua vida é agradar ao Cristo que os resgatou. Então você não precisa dizer para ele: olha, isto você não pode, isso você não deve, aquilo você deve. Você já não precisa fazer isso, porque esta pessoa não está mais na carne, está vivendo uma vida segundo o Espírito. Viver guiado pelo Espírito é estar como Noé, sob as águas do dilúvio. Olha só, quando Noé entrou na arca, e o Senhor fechou a arca, ele não tinha controle de mais nada. Começou a chover, da água, da terra, a água subiu, foram abertas as comportas celestiais e a terra foi mergulhada na água. Que controle tinha Noé? Nenhum. Noé não tinha nenhum controle, porque a porta fora fechada pelo lado de fora. Então, viver uma vida segundo o Espírito é estar como Noé, sob as águas do dilúvio. A única coisa que ele sabe que foi o Senhor que o colocou ali, e é o Senhor que vai guiar a arca, e é o Senhor que tem o controle de todas as coisas, então tudo dará certo. Olha só que comparação interessante. Quem vive uma vida segundo o Espírito não tem controle sobre ela, é o Espírito Santo que habita nele que tem a primazia. Em Gálatas 2:20, um dos versículos mais conhecidos aí do Novo Testamento, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim.
A maior necessidade no Evangelho é morrer. Evangelho é morrer. Todo o eu, todo o ego precisa ser crucificado. Quando isso acontece, aí já não há mais necessidade da lei, não há mais necessidade de regras. Olha só o que o apóstolo diz no versículo de número 23. Após falar a respeito das 9 partes do fruto do Espírito, no versículo 22, no 23 ele diz assim: contra essas coisas não há lei. Já não há mais necessidade de lei, porque este cristão não vive mais segundo a carne, mas vive segundo o Espírito e manifesta o fruto. Então, para ele, a lei é obsoleta, a lei é inútil. Então, o crente, ele morre, porque quando ele passa pelo novo nascimento, morre o seu eu, morre o seu ego, morre o velho homem, e ele é ressuscitado com Cristo. Então, ele já não vive mais para si, mas é Cristo que vive nele. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Meus queridos, o que trago aqui nesta pré-aula é apenas alguns apontamentos para você produzir a sua aula. Esta não é uma aula completa, né? Teríamos que ter mais tempo. E eu quero agradecer a todos que têm nos acompanhado. Se está sendo útil para você, eu peço que você compartilhe o nosso vídeo. Eu encerro dizendo que a verdade do crente pentecostal é que ele tem os dons espirituais. O crente pentecostal tem os dons espirituais, mas exerce esses dons no amor, que é fruto do Espírito. Dons sem amor nada são. Anota essa. Os dons espirituais, por mais maravilhosos que sejam, sem o amor nada são. O amor é o maior mandamento. É necessário nós entendermos isso. Quando Paulo termina de falar sobre os dons, sobre os ministérios, sobre a diversidade de operações, no capítulo 12, ele fala assim: procurai com zelo os melhores dons, mas eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. E qual é o caminho mais excelente? É o caminho do amor. Não adiantaria nada você ter todos os dons, executar feitos extraordinários pelo poder do Espírito e não ter o amor. No versículo 13, o último versículo do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo termina assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Se você tem os dons do Espírito, glória a Deus por isso. Se você ainda não tem, peça a Deus e o Espírito Santo irá distribuir no seio da igreja como quer e dará a você uma parte. Mas exerça o dom que Deus lhe deu em amor, porque o amor é o maior mandamento. E o amor é resultado do relacionamento entre o crente e o seu Senhor. Meus queridos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.